paz do Senhor, povo de Deus. Estamos iniciando mais um programa Gotinhas Preciosas. Vamos aqui trazer um pouco da preciosidade deste oceano chamado Palavra de Deus. Amados irmãos, eu sou o presbítero Leonardo Félix e trouxe um assunto muito pertinente para os nossos dias hoje, os dias em que estamos vivenciando. É bem verdade que estamos próximo de um período eleitoral, um período político. Estamos bem próximo de um momento em que, como cidadão brasileiro, nós vamos exercer um direito que é nosso. Então eu gostaria de trazer uma palavra orientada aqui pela Bíblia para os amados irmãos acerca da política. Na verdade, gostaria logo de trazer um conceito, segundo o dicionário Caldas Olete, sobre política. O que é política? Bom, entre outras definições, política é a arte ou ciência da organização e administração de um Estado, uma sociedade, uma instituição, etc, etc, etc. A proposta de política e o que a Bíblia nos diz sobre política. Ora, a Bíblia nos orienta a estar sujeito às autoridades, pois não há autoridades que, pela vontade de Deus, não sejam instituídas. Isso está lá em Romanos, capítulo 13, versículos 1 e o versículo 2. Então, a grande questão que eu vejo, eu venho observando ao longo dos anos é: o cristão deve se envolver em política ou não? Há um conceito aí, segundo algumas pesquisas feitas, que o cristão não deve se envolver em política. Bom, quero deixar bem claro que eu tenho minhas ressalvas quando a política é exercida por algumas autoridades, por alguns políticos. Nós temos visto aí um país mergulhado em escândalos ao longo dos anos. Mas a questão não é essa. A questão é que a Bíblia nos ensina a cuidar dos outros e a ser uma bênção em tudo que fazemos. E esse em tudo que fazemos inclui a política. Ora, se a Bíblia nos diz isso lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, a Bíblia nos diz da seguinte forma. Vamos observar Tiago, capítulo 1, versículo 27, e buscar a lição do que a Bíblia está a nos ensinar. Diz assim: a religião pura e sem mácula, sem mancha, para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que Tiago quer dizer neste versículo, em meio a tantas mensagens que podem se extrair desses versículos? Querer o bem ou querer o melhor para essa classe de pessoas, aqui mencionada no versículo 27, órfãos, viúvas, os desfavorecidos de modo geral, demonstra uma necessidade política no sentido geral, para o bem comum da sociedade. Perceba que Tiago está falando de pessoas que vivem dentro de um meio social. Órfão, viúva, os desfavorecidos como um todo. Então, se é para o bem comum, visitar os órfãos, as viúvas, dar a assistência necessária, nós entendemos que isso aí é papel de quem? De todo cristão, levando-se para um lado de ordenância do Cristo ressurreto, e também do político, que, como nós já definimos aqui, política é a arte ou a ciência da organização e administração de uma sociedade, um Estado, uma instituição como um todo.
Sendo assim, é uma irresponsabilidade ignorar a política em uma sociedade. Seria um ato inerente de arrogância, pois a Bíblia nos manda estarmos sujeitos, ou seja, nos envolvermos com instituições humanas. Estar sujeito não é estar à parte, não é procurar isentar-se. Sujeitar-se quer dizer participação. Eu vou de acordo com os meus limites. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. Eu preciso estar participando, envolvido, sujeito à autoridade. Ainda que dentro de minhas limitações, eu preciso me envolver com as instituições humanas, nunca esquecendo, claro, do meu princípio cristão. Existe uma questão também, que a Bíblia também nos orienta, e nós temos algumas gotinhas preciosas para os irmãos, aquela tradicional pergunta: em quem o cristão deve votar? Isso é tremendo, amados irmãos, porque essa pergunta ela tem dado argumentos para pessoas de mentes perniciosas a querer ludibriar o povo de Deus. Como em qualquer outra profissão, a política tem muita corrupção. Portanto, é fundamental para nós sabermos em quem devemos votar, em quem o cristão deve votar. É fundamental orar e pedir orientação a Deus na sua escolha. Aí você atente para o que a Bíblia fala. Nós precisamos orar, pedir orientação a Deus. E como é que se vai ter essa orientação? Deus não vai descer do céu só para dar uma orientação ao cristão, não. Não! Ele nos manda analisar. Ele nos manda examinar. E depois que fizermos todo o exame, toda a análise, retermos o que é bom. Está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Então, sempre que analisarmos, a Bíblia diz, para nós analisarmos tudo, examinarmos tudo, e retermos o que é bom. Então, se é para reter o que é bom, se faz necessário analisarmos com cuidado. O problema de hoje é que muitos cristãos não querem orar, não querem fazer súplicas a Deus, não querem analisar, examinar, buscar conhecimento. A única coisa que destrói o povo de Deus é quando o povo de Deus ele abre mão do conhecimento. E muita gente só coloca o conhecimento a preciosa palavra de Deus. Mas o conhecimento, a começar da palavra de Deus, é de fundamental importância para o ser social, para o ser que vai escolher quem o represente mediante as instituições. Então, quando a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5 e 21, e também em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, que nós temos que examinar tudo, reter o bem e examinar com oração e com súplica. A Bíblia só quer dizer o seguinte: analise o perfil e depois vote, depois escolha. Deus que nos dá o poder. O poder está próximo. Daqui a alguns dias, a população cristã, a população brasileira, estará escolhendo os seus líderes para reger na ordem municipal os seus representantes. Então, queridos, para não se cometer erros e depois culpar a Deus, porque normalmente surge aquela pergunta: por que Deus está permitindo que isso nos aconteça? Talvez
a pergunta deve ser reformulada. E diz, meu Deus, talvez as pessoas que fizeram essa pergunta poderiam dizer, meu Deus, por que eu fiz aquela escolha? Precisamos rever determinados conceitos. E nesses determinados conceitos, a Bíblia nos orienta a analisar o perfil. Volto a ser insistente. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Avalie, observe, examine e depois retenha o bem. Eu vou dar um exemplo rápido. Eu estava aqui lendo, buscando uma referência nesse livro do pastor Altair Germano, o perfil de 7 líderes. Um livro pequeno, curto, dá para se ler em poucos minutos. Mas quando nós observamos nesse livro o perfil de 7 líderes, eu coloquei aqui pelo menos 6 líderes que exerceram, registrados pela Bíblia, alguns perfis. E isso nós podemos trazer como lição para observarmos os líderes que estão aí, que estão se candidatando a uma vaga de representatividade de uma nação, de um povo, de um conglomerado que forma uma cidade, um município. Então podemos analisar o perfil do líder da seguinte forma. Em 1 Reis, só para poder trazer aqui um retrato do que esse livro aqui ele nos ensina. Em 1 Reis, capítulo 12, nós encontramos um líder que representava o povo naquela época, chamado Roboão, filho do grande rei Salomão. Assumiu o trono quando seu pai morreu. E nesse capítulo e nos demais que se seguem, nós vemos Roboão como um perfil de um líder insensível e insensato. Mas nós já encontramos lá também no livro de 2 Reis, na Bíblia, na gotinha preciosa da palavra de Deus, no capítulo 5 do 2º livro de Reis, um líder chamado Naamã. Naamã era um líder que sabia ouvir. E aí? Você está observando os líderes, os candidatos à liderança que estão pretendendo exercer um cargo de liderança representativa em nosso município? Ele é o quê? Insensível, insensato? Ou ele ouve a população? Ou ele ouve você? E buscamos um outro líder chamado Uzias. Uzias, segundo está escrito no 2º livro de Crônicas, capítulo 26 por diante, ele era um líder que não tinha limites. Ele é um líder que achava que poderia fazer tudo. Ele não respeitava o direito do outro. Ele não respeitava o espaço do outro. Ele não era um líder democrático. A Bíblia já fala também no livro de Abacuque, deste líder chamado Abacuque, que era um líder visionário. O país passando uma crise muito grande naquela época, mas Abacuque já estava vendo lá na frente. Ele já estava vendo alguns anos mais tarde. O líder que você está prestes a votar, você tem observado isso nele? Ou será apenas um líder querendo tirar proveito da tua emoção, do teu entusiasmo? Ele abre aí um carro de som, contrata as pessoas, agitam as bandeiras, e isso já é o suficiente. Ou traz propostas falsas, sem veracidade alguma. Querido, a palavra de Deus manda examinar. Examina. Começa a observar. Um líder chamado Daniel foi jovem para a Babilônia, mas Daniel era um líder que estudava. Ele procurou estudar as características do governo babilônico. Ele começou a estudar as características do seu povo judaico que ficou lá. Era um líder que estava em constante crescimento de aprendizado. Nós encontramos também o líder Neemias. Eu queria parar com isso aqui. Encerrando, Neemias
ele apresenta-se como um líder sensível. Neemias estava bem. Neemias tinha a sua posição de liderança já na corte real. Neemias exercia uma função de confiança para o líder maior na época. Mas Neemias ouviu que o seu povo estava carente, precisando de uma representação. E ele foi sensibilizado com a necessidade do povo. E então, queridos, tem encontrado, amado irmão, amada irmã, esses perfis nos líderes que lhe batem a porta, nos líderes que vão apertar as suas mãos? Examine tudo e retenha o bem. Porque homens de Deus, verdadeiramente, ele examina, homens, mulheres de Deus, examina quem vem ter com ele. Não olhe para a pessoa, para o estereótipo. Olhe para a essência das veracidades de suas palavras. Porque a dificuldade não é o exercício político, não. A dificuldade é ser um homem comprometido, de caráter, no exercício político. Como nós vemos lá no Salmo de número 37 e no verso 37. Vejamos o que a palavra de Deus ela recomenda a esses tais. Quando abrimos a palavra de Deus no Salmo 37 e no verso 37 diz: observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Ou seja, não está vendo integridade no tal, então nem olhe para ele. Examina, não está enxergando integridade, não olha para ele. Vira o teu rosto. Nós temos exemplos de homens íntegros em meio à corrupção. Porque é um adágio popular que diz que chegou em determinados patamares, a corrupção é inevitável. A minha Bíblia, a tua Bíblia, diz que é possível viver no mundo corrupto sem corromper-se. O que falar de José? Lá no Egito, no capítulo 41, a partir do versículo 37, foi estabelecido como governador. O Egito naquela época simbolizava toda a espécie de corrupção que poderia existir. Mas ainda assim, José, ele mostrou, exerceu um governo repleto de incorruptibilidade. O que falar de Daniel, que foi governador na Babilônia, que sempre procurou estudar, foi muito novo para lá, mas desde a sua mais tenra infância até a sua última idade na velhice, não se contaminou, não aceitou as propinas oferecidas para ele na Babilônia. Homens como esses não negociaram seu caráter, mantiveram suas convicções, até mesmo quando passaram o perigo de morte. O candidato que coloca a mão sobre sua mão, que pede para você colocar foto dele no seu portão, na sua casa, ele tem essas características, ele apresenta esse perfil. Examinar tudo e reter o bem. Eu gostaria de concluir essa palavra com o que Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 até o 5. E no primeiro diz que estamos vivendo tempos difíceis. O versículo 2 diz que vai surgir homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, tendo a aparência de piedade. Parece que é bonzinho,
mas nega a eficácia da piedade. Ei, tem uma palavra de Deus para você e para mim, neste dia de hoje. Diz a gotinha preciosa da palavra de Deus, no versículo 5 do capítulo 3, da segunda carta de Paulo a Timóteo: destes, afasta-te. Destes, mantenha a distância. E como é que se mantém distância? A palavra de Deus diz: eu vos dou autoridade. Deus tem lhe dado autoridade. Você tem a autoridade nas suas mãos. Deus lhe concedeu essa autoridade. Você tem o direito de escolha. Ore a Deus, consagre a Deus, peça orientação a Deus, discernimento, e pesquise, examine. Se encontrar essas características nessas pessoas, afasta-te. Não deixa estes tais assumir. O nosso país, a nossa cidade, não precisa de pessoas com essas características. E o poder para isso está nas suas e nas minhas mãos. Então, em nome de Jesus, medita na segunda carta, ou melhor, na primeira carta que Paulo fala aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 21. Examinai tudo. Pode examinar todos. Eu estava fazendo um levantamento e nós temos aproximadamente 350 candidatos a vereadores de nossa cidade. Faça um levantamento em sua cidade. Veja quantas autoridades representativas estão ali, quantos candidatos a autoridades representativas estão ali. E vá pesquisar um a um. E depois vá orar. Acabe com essa história de só que tem que ser autoridade estabelecida, tem que ser crente. E tal. Não é isso. Ciro, no capítulo 45 do livro do profeta Isaías, Deus o chama de ungido. E Ciro nunca foi crente. Deus diz para Ciro: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Deus diz para Ciro: eu te darei os tesouros escondidos. Então, muito cuidado, porque quando paramos para observar sobre a legalidade, o legalismo tomando conta do povo de Deus, quando líderes abrem a boca para querer induzir o povo de Deus a votarem, eles estão querendo tomar o lugar de Deus no seu livre-arbítrio, no seu direito de escolha. Então, em vez de pedir orientações a homens comprados que ocupam cargos na igreja, peça orientação a Deus. E você vai ver que Deus ele vai te dar a orientação correta. Não é por isso que eu estou dizendo, coloque um ímpio no... Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer é que você não escute A, B ou C, fulano ou ciclano. Não, amado. Tu tem um Deus, tu tem uma bússola, tu tem um material de pesquisa muito bom, tu tem 2 joelhos, uma boca, um coração sincero. Conversa com Deus e Ele vai te dizer quem sentará no trono para te representar. Se for alguém que não tem ainda o temor de Deus, mas se Deus assim o quiser, Ele vai te revelar. Pois quando Jesus estava ali na cruz, medite nisso. Quem crucificou Jesus, quem levantou o embaraço para crucificar a Cristo, foi o sacerdote. Mas quem reconheceu Cristo como Senhor de sua vida foi um ladrão, pedindo para que ele lembrasse do Senhor quando entrasse no paraíso. Então, queridos,
muito cuidado com suas escolhas. Faça elas pautadas pela Bíblia Sagrada e não por conselhos maliciosos de pseudos líderes de igreja. Que o seu caráter cristão seja inegociável com esses homens e não aceite de maneira nenhuma a influência de pseudos líderes, e repito, comprados em acordos firmados em salas secretas com esses propensos candidatos a representar uma autoridade política em nossa cidade. Não permita isso. A gotinha preciosa da palavra de Deus está em examinar tudo e todos, mas retenha o bem. Até o próximo programa, querendo Deus. Que Deus muito te abençoe em Cristo.